O título que eu disse que eu passei para o pessoal do Criativo é Alinhando o Coração para o Novo Ano. Só que por algum motivo, e aí pode ser 50% culpa minha, 50% culpa deles, ficou confiando em Deus para o novo ano. Tem problema tá esse título? Não tem. Mas o que nós queremos mesmo com essa série é alinhar. Não necessariamente confiar. Também confiar, mas primeiramente alinhar o nosso coração para o novo ano. Sem um coração alinhado, nós podemos enfrentar certas dificuldades, inclusive quando nós recebermos bênçãos de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Então, a nova série se chama Novamente, em que você vai renovar sua mente para alinhar o seu coração com o coração de Deus, para que você possa enfrentar dificuldades, você possa enfrentar batalhas e você possa saber e aprender a receber bênçãos de Deus, porque tem crente que não sabe receber bênçãos de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A frase que eu quero iniciar é: sem um coração totalmente rendido a Deus, as bênçãos podem se tornar maldição e juízo contra nós. Sem um coração completamente rendido a Deus, as bênçãos podem se tornar em maldição, não estou dizendo que vai. Eu oro a Deus para que não aconteça isso, mas pode se tornar maldição e juízo contra nós. Então o que acontece? Eu quero aumentar o seu nível de consciência sobre um problema que todos nós enfrentamos. Que problema é esse? Os crentes, eles são pessoas, eles são seres humanos que sabem ou que aprendem muito cedo na sua caminhada cristã como lutar as suas próprias batalhas. Eu não conheço particularmente nenhum crente que não tenha enfrentado uma grande batalha nos últimos 5 anos. Um crente que tenha pelo menos 5 anos de crente. Tem crente que assim que se converte, já entra na peia e começa a enfrentar dificuldades. Então, é natural para o crente aprender a batalhar as suas próprias lutas, ou lutar as suas próprias batalhas. Quando nós entramos na vida cristã, Deus nos ensina a como lutarmos as nossas batalhas. É a primeira coisa, talvez, que Deus nos ensina. A orar, porque o Espírito Santo pega um novo convertido, aquele camarada que não sabe orar, esse que não sabe nada mesmo, e ele ensina a orar e depois ensina, talvez a segunda coisa que o Espírito Santo ensina para um crente é como lutar as suas próprias batalhas. E como se apegar a Deus no meio das batalhas, de uma forma que muitas vezes nós não conseguiríamos replicar na bonança. Você vai concordar comigo que talvez algumas das situações em que você mais buscou a Deus foi no momento em que você estava debaixo de grande perseguição ou de uma grande dificuldade. Deus nos ensina então a buscá-lo no meio da dificuldade, mas muitas pessoas, muitos cristãos não sabem lidar com a vitória. Foi o que eu disse no início da mensagem. Muitos crentes não sabem receber bênçãos. Será que você é uma dessas pessoas? Você sabe receber as bênçãos de Deus? E quando você recebe essa bênção, como é que você lida com ela? Muitas pessoas, ao receberem as bênçãos e receberem as vitórias, acabam se esquecendo de Deus quando conseguem as bênçãos e quando conseguem a vitória. Então, o que Deus quer fazer com a Ponto Bereia hoje? O que Deus quer falar no primeiro domingo do ano com a nossa igreja? Antes de Deus nos dar qualquer bênção, antes de Deus conceder para a nossa igreja qualquer graça, Deus quer alinhar o nosso coração.
e não nos ensinar somente como lutar as nossas batalhas, mas Deus também quer, através da sua palavra, pela assistência e ministério do seu Santo Espírito, Deus quer nos ensinar a gente continuar batalhando, mesmo após a vitória, para que o nosso coração não baixe a guarda, e nós não sejamos enganados e transformemos a bênção que Deus nos dá em maldição. Amém? É exatamente por isso que a primeira mensagem do ano, para a decepção de alguns talvez, não é uma mensagem de encorajamento. Você não vai ouvir hoje uma mensagem que vai deixar você todo feliz saindo daqui, talvez, né? Eu espero que isso aconteça, inclusive. Mas esse não é o objetivo principal da mensagem de hoje. A primeira mensagem do ano na nossa igreja vai ser uma mensagem de exortação e uma mensagem de cautela. O que eu quero, e eu acredito que Deus quer também, que você entenda no primeiro domingo do ano, ao fechar da primeira semana do ano. Eu entendo que o que Deus quer é que nós, antes de fazermos qualquer coisa, talvez você já tenha feito vários planos, inclusive um pouco antes do ano acabar. Quais foram os planos que você fez? Quais foram as metas que você estabeleceu? Quais foram os objetivos profissionais, financeiros, pessoais, relacionais, espirituais que você traçou? Pare tudo o que você está fazendo e antes de você fazer qualquer coisa, alinhe o seu coração e consagre completamente o seu coração a Deus, antes de você começar a executar qualquer coisa, antes de você começar a traçar planos mirabolantes. Alinhe o seu coração com Deus, consagre o seu coração completamente a Deus, pois sem um coração consagrado, as bênçãos de Deus podem na verdade se tornar maldições e juízo contra nós. E o desejo do meu coração é que as bênçãos de Deus sejam de fato bênçãos de Deus para cada um de nós. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, grandemente enquanto igreja. Nós estamos caminhando para o nosso terceiro ano e muitas vezes nós não entendemos a dimensão de como o tempo passa rápido. Mas Deus tem nos abençoado enquanto igreja. Deus tem trazido crescimento espiritual para muitas pessoas. Deus tem promovido a frutificação espiritual em muitas pessoas. Os projetos de crescimento estão presentes. Os projetos de discipulado e a prática do discipulado, em alguma medida, está sendo implementada. E esse ano nós queremos avançar mais algumas milhas ou alguns quilômetros no objetivo de realmente discipular muito mais pessoas. Mas com essas bênçãos, vem grandes responsabilidades espirituais. E o que Deus tem dito para nós nesses 2 últimos anos, indo para o terceiro ano, é: não baixem a guarda. Meu pai sempre falava isso, minha mãe sempre fala isso, os meus discipuladores sempre falam isso: não baixem a guarda. Não achem que, vocês como igreja Ponto Bereia, não achem que aquilo que vocês têm conseguido é por causa do esforço de vocês, ou por causa de que vocês são capacitados, ou porque vocês têm as melhores estratégias. Não caiam, porque isso é cilada. Esse tipo de pensamento é uma cilada. Na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira, o dinheiro que você ganha não é porque você é bom naquilo que você faz. Se você pensa isso, se você pensa assim, você está entrando num pensamento de cilada. O texto que nós iremos refletir hoje fala de um personagem, um rei de Judá, chamado Amazias. Amazias era descendente do rei Davi. E existem alguns aspectos do caráter de Amazias que são muito interessantes. E essa história que a Bíblia nos conta sobre o rei de Judá, Amazias, é uma história que eu tenho certeza que vai abrir muito a sua cabeça para a forma como você vai lidar com o novo ano. Amazias era um camarada que sabia lutar grandes batalhas, mas que não sabia guardar o coração quando Deus dava a vitória para ele. E Amazias transformava e transformou as bênçãos de Deus em maldição para a sua própria desgraça e para a sua própria destruição. Abra sua Bíblia então
no capítulo 25 de 2 Crônicas. Segundo Crônicas 25. E nós iremos lendo e expondo à medida que nós lemos. E eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Esse texto, ele passa quase que despercebido para muitas pessoas. Quantos aqui já tinham ouvido falar de Amazias? Do rei, poucas pessoas, né, comparativamente. Mas nós queremos focar um pouco na vida desse personagem, é muito interessante. Poderia ser qualquer um de nós, tá? Poderia ser qualquer um de nós. Então preste atenção. Versículo 5 em diante. Amazias, esse camarada que era rei de Judá, organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo o Judá e para Benjamim. Amazias fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3,5 toneladas de quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então ele tinha 300.000 soldados de guerra e ainda gastou mais 3,5 toneladas de prata, que era o salário de mais 100.000 guerreiros. Então agora o exército de Amazias tinha 400.000 homens. Então um homem de Deus foi até ele e disse, Deus mandou um homem para falar com o rei, e disse assim, ó rei, não contrate esses soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Então, para quem não sabe, naquela época, a nação de Israel, eles tinham um mesmo ancestral comum, que era Abraão, mas por causa de problemas geopolíticos e por causa da palavra profetizada por Deus, a nação se divide. Então, temos o reino de Judá e o reino de Israel. E Deus estava se opondo ao reino de Israel, e então o rei de Judá, que era Amazias, foi se unir militarmente com Israel. Então Deus manda um homem de Deus para dizer para ele, não faz negócio com essa galera, porque a minha mão está contra eles. Cuidado, igreja, com quem você faz os seus negócios. Busque a orientação de Deus para saber se é para você fazer tal negócio. Busque a orientação de Deus se é para você entrar ou deixar de entrar em certa questão, em certa coisa para você fazer. Ele não ajudará o povo de Efraim. Versículo 8, se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, Amazias. Agora preste atenção nisso aqui, pois Deus tem poder para ajudar você, mas Deus também tem poder para fazer você tropeçar. Mas Amazias perguntou então ao homem de Deus, mas e o dinheiro que eu gastei? Muitos de nós faríamos exatamente a mesma pergunta. Deus, olha o tanto de dinheiro que eu já gastei para contratar essa galera. Então, o que está acontecendo aqui? O homem de Deus chega para Amazias e diz assim, olha, Amazias, você contratou as pessoas erradas e você precisa demitir essa galera. E aí Amazias diz assim, mas tu sabe quanto é que eu gastei? A Bíblia diz que ele gastou 3,5 toneladas de prata. Esse valor era contado em talento, que era a maior unidade de medida do Antigo Testamento. E se você for fazer toda a conversão de 3,5 toneladas de prata, era a mais ou menos 8 milhões de reais que Amazias investiu para contratar 100.000 soldados de elite do povo de Israel. Mas esses soldados que ele havia contratado, eles estavam na lista negra de Deus. E o profeta mandou ele desfazer o negócio com Israel. Então o homem de Deus diz assim, olha, se você desfazer a sua aliança com o povo de Efraim, versículo 10, o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Como não poderia ser diferente, eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Então, por causa de uma obediência do rei Amazias, agora ele está sem dinheiro e ele está cheio de funcionários enfurecidos com ele.
Muitas vezes a obediência que você vai desprender para obedecer a Deus e o esforço que você vai desprender para obedecer a Deus vão te custar algumas coisas. Então o que Deus está dizendo para você hoje aqui nessa noite? O que Deus está dizendo para os seus filhos na Ponto Bereia? Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Isso é inegociável. Deus quer que nós levemos a sério a sua palavra e a sua orientação e a sua ordem. Deus quer que nós nos submetamos à sua palavra, mesmo que isso possa significar altos investimentos de recursos, e mesmo que isso signifique pessoas insatisfeitas. Eu vou repetir, Deus quer que nós o obedeçamos de tal forma que isso signifique altos investimentos de recursos, seja de tempo, seja de grana, seja da sua energia física. O que é que você vai fazer para Deus no ano de 2024? Você vai passar um ano além, só recebendo. Além disso, você tem sido um homem ou uma mulher generosa na casa de Deus. A obediência de Amazias lhe custou 8 milhões de reais. Mas talvez essa não seja a parte mais difícil. Sabe o que a obediência de Amazias custou para ele também? Pessoas chateadas com ele, pessoas zangadas, insatisfeitas. O texto fala indignadas. Em outras palavras, você vai chatear alguém por causa da sua obediência a Deus em 2024. Quem diz amém? Obrigado pelo um amém. Você vai chatear a sua integridade a Deus, vai tirar alguém do sério esse ano. Mas é esse tipo de obediência que Deus requer de nós. Uma obediência de tal nível, que mesmo que nós chateemos alguém, até que a gente gosta, ou até que a gente ama, ou que faz parte da nossa vida, mas nós não colocaremos um preço na nossa obediência a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para nos abençoar, mas Deus também tem poder para nos fazer tropeçar. O que está em jogo é o nosso coração em relação a Deus e o quanto nós estimamos a obediência a Ele e o seu caráter. Isso pode até parecer difícil, mas Deus mostrará a sua fidelidade, meus irmãos, não tenha dúvida disso. Não coloque um preço na sua obediência a Deus em 2024. Não coloque um preço na sua devoção a Deus neste novo ano. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como a prioridade. Coloque a leitura da palavra de Deus como a coisa mais importante que você vai fazer esse ano. Sirva em alguma área ministerial da igreja. Seja um ofertante e um dizimista generoso. Pastor, tu já está pedindo dinheiro no primeiro domingo do ano. Não, meu querido, eu estou querendo proteger você. Porque se o teu dinheiro te tem mais do que a Deus, você está correndo um risco de ser feito tropeçar pelo pastor Rick, pelo próprio Deus. Então o que acontece? Se você for fiel, Deus mostrará a sua fidelidade, assim como Ele mostrou para Amazias. Sabe por quê? Porque a obediência gera a bênção. A obediência gera a bênção. Versículo 11, continue lendo comigo. Amazias então criou coragem e conduziu o seu exército até o Vale Sul. Olha o que Deus vai fazer aqui. Quando Amazias conduz o seu exército, mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Os edomitas eram descendentes de Saul e eles eram os habitantes históricos daquela terra, mas Deus havia prometido que Ele eliminaria os inimigos de Judá. Então eles derrotam 10.000 soldados e matam 10.000 soldados edomitas. Eles capturam outros 10.000 e os levam para o alto de um penhasco, de onde os atiraram e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta, atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Em outras palavras, Amazias obedeceu a Deus, obedeceu à ordem de Deus, e Deus lhe concedeu vitória. No entanto, ele não soube lidar com essa vitória. Nós iremos ver, a partir de agora, o que acontece quando nós recebemos a bênção de Deus, mas o nosso coração não está alinhado com Deus. E podia ser qualquer um de nós aqui.
Um coração desalinhado, meu povo, transforma a bênção em maldição. Tem a capacidade de pegar as boas dádivas de Deus e transformar em um ídolo. Versículo 14. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, olha o que ele fez. Ele trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Para quê? Para destruí-los? Não! Ele estabeleceu-os como os seus próprios deuses. E prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. Como não poderia ser diferente, o versículo 15 nos diz que o Senhor se irou grandemente contra Amazias e lhe enviou um outro profeta. Na verdade, nós não sabemos se é o mesmo profeta do versículo 7, mas ele manda mais uma vez, Deus manda pessoas para nos alertar, quando nós estamos talvez indo por um caminho errado. E Deus então manda um profeta para falar com Amazias. Por que você se volta para os deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? Uma palavra profética para você aqui em 2024. O pecado te deixa burro. O pecado emburrece as pessoas. Não seja burro. Não permita que o pecado obscureça a sua consciência. Olhe para a luz de Deus. Olhe para a palavra revelada. Olhe para a luz que Ele mostra através da pregação, através dos devocionais, através da vida de oração. Por que você está se dobrando diante dos deuses que não foram capazes? Não é tão irracional o que o pecado faz conosco. Eles não conseguiram nem livrar os teus inimigos da tua mão. E agora tu pega essa vitória que Deus te dá e tu vai comemorar com os ídolos. Amazias então prefere os deuses dos derrotados em vez do Deus vivo. Agora, como é que Amazias dá ouvidos à voz? Agora preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é o ponto-chave da mensagem de hoje. Como é que Amazias, no versículo 7, dá ouvidos à voz de Deus? Parece que são duas pessoas completamente diferentes. No versículo 7 ele está lá, e a obediência de Amazias no versículo 7 lhe custou uma grana preta. Milhões de reais se convertidos para o dinheiro de hoje. Então no versículo 7 Amazias está disposto a obedecer à voz de Deus. E nessa parte do texto ele se volta de uma forma tão grotesca para a voz de Deus e se rebela contra a sua ordem. Como é que Amazias dá ouvidos à voz de Deus no versículo 7, mas não ouve agora? Versículo 16, o rei porém o interrompeu. Então o homem de Deus foi lá para dizer assim: cara, o que tu está fazendo? Para de fazer isso. O Senhor está irado contigo. Volta, arrepende. Volta para o caminho que tu saiu. Te humilha debaixo da mão de Deus. Quem sabe Ele vai ter misericórdia de ti. E sabe o que Amazias diz para o homem de Deus? Desde quando eu te nomeei como meu conselheiro? Cala a tua boca, senão eu vou te matar. Quantos de vocês já foram aconselhar alguém, querendo o bem do indivíduo? E aí ele diz assim: cala a boca. É isso que o pecado faz com a gente. Nos deixa burros, nos deixa irracionais, insensatos. Então o profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar o meu conselho. Como é que isso pode acontecer, meu povo? Como é que você consegue explicar o caso de Amazias? Como é que Deus te dá uma vitória e você se dobra para os deuses dos seus inimigos? Como é que alguém recebe tanto da mão de Deus e deliberadamente escolhe se voltar contra aquele que as bênçãos dá? E a resposta está no próprio texto. O texto que nós estamos lendo, ele nos diz quem era Amazias. E quando, meus irmãos e amigos, nós descobrimos quem era Amazias, nós finalmente entendemos o porquê de ele ter virado as costas para Deus de uma forma tão grotesca. O versículo 2 nos diz quem era Amazias. Leia comigo. Amazias, como é que essas coisas acontecem, né? Então vamos ler. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor.
mas não de todo coração. Ele era um religioso. Ele era um religioso. Ele fazia o que ele tinha que fazer, porque a tradição era que ele fizesse. Mas sabe o que acontecia, gente? Preste atenção nisso, existia uma pequena parte do coração de Amazias que não era completamente consagrada a Deus. E foi exatamente essa parte que Satanás atacou. Uma partezinha bem pequenininha. Mas quando você dá 1 centímetro para os seus adversários, aqueles que odeiam a Deus, eles avançam 1 légua. Existia uma parte do coração de Amazias que não estava alinhada com o coração de Deus. E foi exatamente aí que ele perdeu. Porque ele fazia o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E fazer as coisas certas não é suficiente. Você tem que fazer as coisas certas com a motivação certa. E essa é uma palavra de sabedoria de Deus para 2024 para você. Não basta você vir para a igreja. O que te traz aqui? O Deus vivo te traz para esse local. A expectativa de adorá-lo. Porque Ele é tudo para você. Qual é a sua motivação neste novo ano? Porque aqui o texto é muito claro. E Ele quer nos confrontar, e o meu coração em primeiro lugar. Por que tu prega, Rick? Por que tu lidera? Por que tu faz discipulado? Tu faz as coisas certas aos olhos do Senhor, mas será que o teu coração é todo dele? E aqui está um problema. Porque é exatamente essa única parte que não é completamente consagrada a Deus que o adversário irá atacar. Crente, ouça o que eu vou dizer essa noite. Satanás vai buscar aquela parte do teu coração que não está completamente consagrada e rendida a Deus, e será exatamente lá que ele vai te atacar. Com ferocidade, com ódio mortal. E será exatamente lá que você pode botar tudo a perder. Satanás, eu vou repetir, vai buscar aquela parte do teu coração que não está completamente consagrada e rendida diante de Deus. E será exatamente lá que ele vai te atacar. E ele vai botar tudo que ele tem. E será exatamente lá que você pode botar tudo a perder. E quando nós não nos atentamos para esse detalhe, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós ganhamos as bênçãos de Deus e nós vamos celebrar a vitória com os nossos ídolos. Quantos crentes não vivem exatamente assim? Recebem as bênçãos da mão do grande galardoador e vão celebrar as suas vitórias com os ídolos. Nós podemos botar tudo a perder por causa dessa parte do nosso coração que não é completamente rendida a Ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Satanás sabe se existem áreas do teu casamento que não estão bem ajustadas e ele vai atacar lá. Existe alguma área da tua vida que não está completamente rendida a Deus? Satanás sabe o teu pecado secreto com a lascívia e será exatamente lá que ele irá atacar. Satanás sabe que você tem uma parte da tua vida não resolvida com a avareza. O dinheiro te tem mais do que Deus te tem. E será exatamente lá que ele vai atacar. Com ferocidade e um ódio cruel. Satanás sabe que tu tens problema com insubmissão. Tu não te submetes às autoridades que estão acima de ti, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vida comum. Tu és desobediente e é exatamente lá que ele vai te atacar. Então o que é o casamento? É a sexualidade, é a avareza, é a insubmissão, é o orgulho. E os nossos conselheiros, quando Deus manda um homem de Deus para nos alertar, eles estão sempre dizendo isso. E os meus conselheiros, particularmente falando de mim agora, que talvez seja um encorajamento para você, os meus conselheiros estão sempre falando isso, pastores mais velhos. Você tem, por exemplo, pastor Toniel, pastor Neto, da Igreja Batista do Turu. Você pode perguntar para eles.
Existem alguns outros pastores do programa de mestrado, pastores mais experientes, mais velhos, e ele sempre diz, alguns que já caíram inclusive, e que Deus, pela graça dele, restaurou, depois de novo, caíram no adultério, caíram no escândalo financeiro, e eles sempre dizem a mesma coisa, foi exatamente na minha fraqueza, nas outras áreas onde eu era forte, o diabo não me atacou, porque ele sabia que eu iria resistir, mas foi exatamente na minha fraqueza. E o diabo sempre oferece as mesmas coisas, especialmente para os pastores e para os homens: dinheiro, poder e sexo. Então, cuidado, os meus conselheiros dizem para mim, e eu tento dizer para vocês, se for de valia para alguém aqui, ouça o que Deus está dizendo. Cuida do teu coração, alinha o teu coração, cancela os teus planos, e antes de tu começar a fazer os teus planos, vê se existe alguma coisa no teu coração que precisa de alinhamento. Ok? Alinha o seu coração com Deus. Não somente alinha o teu coração com Deus, mas consagra o teu coração a Deus, todas as áreas dele. Talvez, eu falei aqui, dos mais comuns: casamento, pornografia, avareza, insubmissão, lascívia, fornicação. Mas existem outros, por exemplo, falta de perdão. Como é que tu quer ser usado por Deus se tu não perdoa? Avareza. Como é que tu quer ser usado? A Bíblia é clara em dizer que Deus não oferecerá tesouros espirituais se tu não souberes lidar com os tesouros terrenos, finanças. Se tu é avarento, como é que tu quer ser abençoado por Deus? Se o teu casamento, se tu não trata bem a tua esposa, se tu não oferece, e se tu não, falando para os homens, sempre pesa mais para a gente, se você não trata bem a sua esposa, as tuas orações são interrompidas. É isso que Pedro diz, o apóstolo Pedro. É como se Deus estivesse dizendo assim: se você não cumpre as tuas obrigações pactuais com a tua esposa, não venha me pedir que eu cumpra as minhas obrigações pactuais contigo. Assim que Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus federal, um Deus de pactos. E Ele trabalha dessa forma. Mas existem aqueles que realmente se dedicam a Deus e buscam viver uma vida completamente consagrada a Ele. Um deles foi D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que já pisou na terra. Ele pregou pessoalmente para mais de 1 milhão de pessoas, na época que não existia internet. E uma das frases mais famosas de Moody, que foi um grande evangelista, ele dizia o seguinte: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem que lhe seja total e completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Quantos de nós podemos dizer isso aqui? O mundo ainda está por ver. Infelizmente, nessa nossa geração tem visto cada vez menos. Mas talvez uma palavra dessa vai despertar o meu coração e o teu coração, para que nós também possamos dizer: eu serei um homem que será grandemente usado por Deus, porque eu serei total e completamente consagrado a Ele. Ou eu serei uma mulher completamente consagrada a Ele. Eu tentarei ser o máximo esse homem. Meu pai também era um homem assim. E uma das orações que ele mais fazia era: Deus, que não exista nada em mim que seja carnal, que não exista nada em mim que seja profano, que não exista absolutamente nada em mim que não agrade o teu coração, que em toda a inteireza do meu ser só seja achado um adorador e um homem que te ama. Meus irmãos, isso é poder espiritual. Isso é poder espiritual. E sem esse tipo de determinação, a nossa igreja vai virar um clube. E Deus não quer que a nossa igreja seja um clube. Qualquer um de nós, meus irmãos, pode ser este homem e essa mulher, desde que não haja nenhuma parte em nosso coração que não seja totalmente consagrada a Ele. Agora, Amazias foi beneficiado com a vitória que Deus deu para ele, mas ele não soube lidar com as vitórias.
E aí eu pergunto para você, nesse primeiro domingo, eu já disse para você que essa não é uma mensagem de encorajamento, primariamente, mas uma mensagem de exortação. Comece esse ano com uma bandeira vermelha, fazendo assim, ó, e dizendo, olha, toma cuidado. Uma red flag. Tome cuidado. Você sabe lidar com as bênçãos financeiras, relacionais. Eu sei que tem irmãs orando aqui pelo varão, né? Amém? Glória. Primeiro ano de casado já foi, esse ano agora já é filho. Louvado seja Deus, 7. Amém? Pastor, mas filho dá trabalho. Meu irmão, filho é o trabalho, não dá. Mas se não quer trabalho, o que tu está fazendo servindo a Jesus, né? O que está acontecendo? O que acontece? Você sabe lidar com as bênçãos? Eu vivo conversando com a Cris e com o Veloso, que são do conselho administrativo. Então, eles estão sempre cuidando e lidando com o desafio dos recursos financeiros. Toda igreja tem desafios financeiros e é bom que seja assim mesmo, porque a gente depende de Deus, né? Mas a gente estava conversando depois que a gente fez uma mentoria esse ano, e uma das perguntas que a gente estava fazendo era, Cris, se caísse 1 milhão na conta da igreja agora, o que a gente ia fazer? 1 milhão de reais, assim, livre. Irmãos, eu tenho tanto sonho na cabeça que 1 milhão e assim, ó. E aí, o que você vai fazer com essa bênção financeira que vai cair na tua mão? Você sabe, você vai receber essa bênção financeira e você vai dar glórias a Deus? Ou você vai receber a sua bênção financeira e vai gastar com os ídolos? E aí, as irmãs que querem um varão, tu tá pronta para namorar, criatura? Tu é chata pra caramba. Nem tu te aguenta. Tu é toda insegura. Teu marido vai ser um homem de Deus na congregação, não pode aconselhar a irmã, que tu já vai estar absurdo. Ai, né? Tu está pronta para ter um relacionamento? Ei. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí falando, e aqui você pode se ler no meu exemplo, tá? Cada um faz aí com a sua própria vida. Eu estou orando para Deus mandar pessoas para a nossa igreja. Manda pessoas, Pai, novos convertidos. E aí eu perguntei, a gente está pronto para uma onda de conversões em massa? De que adianta nós recebermos as bênçãos de Deus se o nosso coração não estiver pronto para receber essas bênçãos? De que adianta nós lutarmos durante a provação, mas não lutarmos para guardar o nosso coração após a vitória? Além disso, se recebermos as bênçãos de Deus, mas o nosso coração não for inteiramente dele, tais bênçãos se tornarão maldição e juízo contra nós. Eu já vi acontecer várias vezes isso acontecer. O camarada ia, eu sempre falo esse exemplo, isso é um exemplo real, tá? O camarada ia toda quarta-feira para orar, lá na primeira igreja. Toda quarta-feira ele estava orando. Deus, me dá um carro. Ele dizia até qual era o carro, que era um Celta preto. Eu lembro, faz anos isso, tá? Deus, me dá um carro. Dá um carro, eu quero um carro. Deus, me dá um emprego. Deus, eu quero ser funcionário. Ainda dizia para Deus o que ele queria. E Deus é tão bom que Ele dá as coisas para a gente, porque Ele é o nosso Pai, amém? Ele é o nosso Pai, Ele dá, se a gente que é ruim, dá coisas boas para quem a gente ama, Deus que tem um amor perfeito e que é a fonte de toda a bondade e toda a graça, Ele nos dá muito mais. Esse camarada, ele ganhou exatamente como ele tinha pedido para Deus, ele virou funcionário público e ganhou, comprou o Celtinha preto dele. Nunca mais ele pisou na reunião de oração, e eu nem estou brincando, tá? Queria estar brincando, mas ele nunca mais pisou na reunião de oração. Se recebermos as bênçãos de Deus, mas o nosso coração não estiver alinhado inteiramente com o coração dele, tais bênçãos se tornarão maldição e juízo contra nós. Meus irmãos, essa mensagem não é uma mensagem de encorajamento, mas é uma mensagem de exortação e cautela.
Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você traçar planos mirabolantes, antes de você traçar metas e planejamentos, alinha o teu coração. Vê se existe no teu coração alguma área não rendida a Deus. Pois sem um coração alinhado, as bênçãos de Deus se tornam maldição e juízo contra nós. Mais uma vez falando da nossa igreja, temos muitos sonhos, muitos projetos, né? Queremos esticar os treinamentos desse ano, treinamento de liderança, treinamento de discipuladores, treinamento de pregação. Nós queremos que as pessoas sejam empoderadas para servir a Deus com excelência. A igreja, quando tem essa visão, naturalmente ela cresce. Mas aí eu fico pensando, uma igreja que ganha recursos financeiros, mas que não tem um coração alinhado com o coração de Deus, o que pode acontecer é um escândalo financeiro. Como infelizmente muitas igrejas têm protagonizado escândalos financeiros, não têm o coração alinhado com o coração de Deus, recebem muitas pessoas que têm o privilégio de cuidar, recebem muitos recursos de tempo, energia, recursos financeiros, mas acabam escandalizando o nome de Jesus, porque o coração não está alinhado. Então a bênção que era o dinheiro se tornou uma maldição. Além disso, se Deus abençoa a nossa igreja com pessoas, se Deus manda uma onda de pessoas para aceitarem a Jesus, ou pessoas que vêm de outras igrejas, feridos com outros ministérios, a nossa igreja recebe pessoas assim também, pessoas que estão desiludidas às vezes com a igreja. Mas imagina só se o nosso coração, e Deus nos livre disso, imagine se o coração da nossa liderança, ou o coração dos nossos líderes, não está alinhado com o coração de Deus. As pessoas que vêm para o nosso cuidado vão ser abusadas, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, e as bênçãos que Deus coloca à nossa disposição de cuidar das pessoas e fazê-las crescer, se torna uma maldição. E tudo isso por quê? Porque o nosso coração, a gente faz o que é certo, mas não de todo o coração. Meus irmãos, o cemitério e o inferno estão cheios de pessoas que faziam o que era certo. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos servir a Deus com inteireza de coração. Aleluia. Amém? Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? Então é para todo mundo ir com a pulga atrás da orelha. Porque, meus irmãos, somente o Evangelho de Jesus pode alinhar o nosso coração. Isso é o que mais nós ouvimos quando nós estamos estudando sobre aconselhamento bíblico. Como é que nós podemos reorientar o coração de um viciado em pornografia? Somente através do Evangelho. Como é que nós podemos libertar alguém do vício? Somente através do Evangelho. Porque no final das contas, tudo é um problema de um coração alinhado ou desalinhado. Um coração consagrado ou um coração não consagrado. E somente o Evangelho de Jesus, que nos aponta para o próprio Jesus, é que pode ser a nossa esperança. Somente isso é a nossa esperança. No jardim do Getsêmani, Jesus foi tentado. Ele foi tentado. Talvez no jardim do Getsêmani, o nível de tentação que Satanás empreendeu contra o Filho de Deus, seja um nível de tentação maior do que qualquer um de nós irá sofrer na vida. Mas Jesus prevaleceu. Aleluia. Jesus prevaleceu. E o Evangelho nos aponta para esse tipo de poder. E sabe por que Jesus prevaleceu? João capítulo 14, versículo 30 nos diz. Ele diz assim: Jesus disse: eu não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima, Satanás se aproxima. Mas olha o que Jesus diz: e ele não tem poder algum sobre mim. Aleluia. Na revista atualizada diz assim: e eu não tenho nada com ele. Quantos crentes podem dizer isso essa noite? Eu não tenho nada com o diabo. O diabo não tem nenhuma reivindicação sobre a minha vida. Aleluia. É isso que nós estamos precisando, esse tipo de poder. Jesus era o oposto de Amazias. Porque Amazias fazia o certo, mas ele não fazia de todo o coração. Jesus, meus irmãos, nunca fez outra coisa senão o certo. Amazias, ele fazia a cota da religiosidade dele. Ele ia para o domingo,
ele adorava lá, ele fazia o que era certo, mas nós já vimos que fazer o certo não é suficiente, nós precisamos ser como Jesus, porque se por um lado Amazias não era de todo o coração dedicado a Deus, a única coisa que Jesus fez em toda a sua vida foi amar o Senhor seu Pai de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E é por isso que o príncipe deste mundo não tinha poder algum em Jesus. Não existia em Jesus nenhuma parte do seu coração que não fosse completamente rendida a Deus. Os discípulos ouviam o que Jesus falava e diziam assim: olha, o príncipe do mundo está vindo, mas eu não tenho nada com ele. E os discípulos não entendiam direito. Sabe por quê? Porque os discípulos não tinham o Espírito Santo. Os evangelhos nos dizem que em diversas ocasiões Jesus falava coisas concernentes ao reino de Deus e os discípulos não entendiam. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, que os guia a toda a verdade, o Santo Espírito da verdade. Mas nós, meus irmãos, bereanos, nós somos diferentes. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós não somente entendemos o que Jesus quer dizer quando ele diz que o príncipe deste mundo não tem poder sobre nós, como nós também temos o mesmo poder que Jesus tinha, porque o mesmo Espírito habita em nós. Esse Espírito é o Santo Espírito da promessa, que chega até nós através de Jesus, e aqueles que confiam em Jesus recebem esse Espírito. E agora, através desse Espírito, nós podemos fazer as nossas metas. E a maior das nossas metas, antes de meta financeira, relacional, antes de casamento, antes de filho, antes de negócio, é que nós tenhamos o nosso coração completamente consagrado a Deus. Para que nós possamos vencer Satanás através do poder do Espírito Santo. Para que nós possamos subjugar a nossa carne através do Espírito Santo. E para que nós possamos ser imunes ao poder do mundo e as influências do sistema do mundo pelo poder do Espírito Santo. E dessa forma, meus irmãos, mais uma vez, esse é um chamado de santidade, esse é um chamado de levar as coisas de Deus a sério. Sabe por quê? Porque senão nada vai dar certo para ti. Ok? Leve Deus a sério esse ano. O primeiro passo, leia a sua Bíblia todo dia. Leia a sua Bíblia todo dia. Que tipo de crente és tu, se tu não dedica tempo? Pastor, mas é chato. Meu filho, isso aqui é a palavra que sai da boca do Deus vivo, isso aqui não tem como ser chato. Isso aqui que vai salvar teu casamento. Isso aqui que vai salvar tua alma. Isso aqui que vai segurar os teus pés na rocha. Aleluia. Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia, faça um jejum. A gente vai sentar, talvez, essa semana com o pessoal do conselho, o pessoal dos auxiliares pastorais, a gente vai fazer talvez um propósito de uma semana de jejum e oração. Talvez a gente faça a cada 2 meses, a gente precisa orar mais, precisa fazer mais jejum. Mas, aqui eu quero deixar para você uma pesquisa sobre alguns benefícios de você ler a sua Bíblia todos os dias. Pelo menos ler a Bíblia, o resto a gente fala depois. Mas ler a Bíblia e orar é fundamental, é essencial. Como é que você diz que você ama e conhece a Deus se você não passa tempo com Deus? Então vamos lá. Se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, estes são os resultados. A fonte é a seguinte: Understanding Bible Engagement. É uma pesquisa feita por 2 PhDs, Arnold Cole e Pamela Ovigo. E eles fizeram essa pesquisa em 2009. Então vamos lá, pode passar. Primeiramente, se você ler a sua Bíblia 4 vezes por semana, pelo menos, você sentir-se sozinho cai 30%. Pastor, Deus me esqueceu. Pastor, ninguém me ama. Pastor, e aí quando tu vai ver a vida do indivíduo, não lê a Bíblia. Esse aí não precisa nem de aconselhamento, né? Só ele ler a Bíblia já resolve o problema dele. Próximo. Problemas com raiva caem 32%. Esse aqui também nem precisa de aconselhamento mais. Pastor, eu tenho problema com ira. Eu vou perguntar. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu altar devocional? Como é que está a sua vida de devoção? Ah, pastor, sabe como é, né? Ok.
Próximo. 4 vezes por semana, pelo menos, a amargura nos relacionamentos cai 40%. Você quer salvar seu casamento? Comece a ler a Bíblia com a tua esposa, com o teu marido. É impossível tu brigar com a tua mulher imediatamente depois que tu lê a Bíblia com ela. Impossível. É só comunhão, alegria, fogos, só manto, aleluia. Não tem para onde correr. Você quer ter a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, a amargura nos teus relacionamentos cai 40%. O alcoolismo cai 57%. Próximo. O sexo fora do casamento cai 68%. Então você tem que ler menos como apimentar sua relação por algum sexólogo aí que não sabe nada de sexo, e você tem que começar a ler Cantares de Salomão todo dia com a tua esposa, e aí tu vai ver avivamento, né? Todo dia. Glória a Deus. Se você ler a sua Bíblia, pelo menos 4 vezes por semana, que é experiência própria, né? 4 vezes por semana, pelo menos, você sentir-se espiritualmente estagnado. Sabe aquele crente que diz assim: pastor, eu estou uma terra seca, eu não sinto mais nada? Leia a tua Bíblia, mas leia sobrenaturalmente. Deus me mostra, Deus me revela, Deus, o teu Espírito me guia a toda a verdade. Deus, do meu interior fluirão rios de água viva. Recite as promessas, prega para a tua alma, prega o evangelho para si próprio. Próximo. Ver pornografia cai 61%. Se você lê pelo menos 4 vezes por semana. Ver pornografia, meus irmãos, está esterilizando uma geração de homens e mulheres da nossa geração. Esterilizando. Eles estão fazendo menos. Isso aqui é tudo pesquisa, tá? Depois eu posso te dar os dados. A minha geração de 18 a 45 anos está fazendo menos sexo e está consumindo mais pornografia. A pornografia, ela tira a tua força vital de ser homem. Então, se você quer vencer a pornografia, o primeiro passo é: leve a palavra de Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Tá? Próximo. Compartilhar a tua fé aumenta 200%. Próximo. E discipular os outros aumenta 230%, porque você tem um tempo tão de qualidade com o Senhor, que a única coisa que você quer é que outras pessoas também tenham aquele tempo de qualidade. E na nossa igreja, nós temos isso, que nós chamamos de o plano de leitura anual, e a gente disponibiliza para você ler. Então você pode ler a Bíblia. Então, por exemplo, domingo você lê as epístolas, terça-feira você lê a lei, a Torá. Domingo você lê as epístolas, segunda-feira você lê a Torá, a lei. Terça-feira você lê os livros históricos. Quarta-feira você lê os salmos. Quinta-feira você lê os livros poéticos. Sexta-feira você lê os livros de profecia. E sábado você lê os evangelhos. Então você pode avançar na leitura bíblica de forma panorâmica, de forma geral. Em 2023, esse é um testemunho pessoal da minha família. Nós, Lorena e eu, conseguimos ler toda a Bíblia em um ano. Pastor, você conseguia todo dia? Nem todo dia eu conseguia, mas eu nunca deixava uma leitura atrasada. Mas 90% dos dias, um atrás do outro, a gente leu. Algumas semanas são mais corridas do que a outra, algumas semanas a gente se encontrava menos por causa das agendas, mas a gente nunca deixava de ler a Bíblia junto. E nós lemos, meus irmãos, a minha família leu a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, do ano de 2023. É por isso que o meu primeiro ano de casamento foi uma bênção, foi só alegria, foi só aleluia. Se a gente brigava e na hora do devocional a gente pedia perdão um para o outro: mamãe, eu te amo, me perdoa, e o Espírito Santo já quebrantava ali, né? É isso que Deus faz quando nós levamos Ele a sério. É isso que Deus faz quando nós dedicamos o nosso coração inteiramente a Ele. É isso que Deus faz quando nós aprendemos a lidar com as suas bênçãos. Leia a Bíblia, leve Deus a sério. Trate sério com o seu pecado, abandone o seu pecado, para de ver pornografia. Para de ver pornografia. Ok?
Para de jogar os problemas para debaixo do tapete. Trate biblicamente os seus relacionamentos. Aderece biblicamente os seus relacionamentos. Trata o teu coração. Purifica teu coração. Trate a tua amargura. Alinha o teu coração, senão Satanás vai nessa partezinha aí. E ele vem com força. E aí nós transformaremos as bênçãos de Deus em maldição. E nenhum de nós quer isso este ano. Para refletir e praticar, transforme, em primeiro lugar, transforme o ato de dar glórias a Deus diante de qualquer situação em um hábito de adoração. Se você quer adotar um hábito na tua vida esse ano, um hábito bom, seja esse hábito que você vai dar glórias a Deus em toda e qualquer situação, especialmente diante das vitórias. Como é que tu fez isso? Cara, que estratégia é essa? Meu Deus, que resultados são esses? Cara, eu posso até te contar, mas primeiro você precisa entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Transforme isso na glória de Deus. Os teus resultados financeiros, os teus resultados de relacionamento, os teus resultados ministeriais, tudo é a glória de Deus. Tudo é porque Deus te abençoou. Nada é porque tu fizeste. Tudo é porque Deus fez. Transforme o hábito de dar glórias a Deus. Fechou uma grande venda? Glórias a Deus. Isso é para o de Deus, tá? Ok. Pastor, está pedindo dinheiro? Não, eu estou te protegendo do teu próprio coração. 2. Ore essa oração todo dia. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. E aí a parte mais importante do versículo: mostra-me se dentro de mim existe algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Quantos de nós estamos dispostos a fazer essa oração sincera, começando hoje? Amém? E por último, que é muito importante também, ouça a voz de homens e mulheres de Deus na sua jornada. Não faça como Amazias. Sabe o que aconteceu com Amazias? Não está no slide, mas você pode ler aí. Versículo 27. Leia aí rapidamente o que aconteceu com Amazias, porque ele rejeitou a palavra de Deus e rejeitou a voz do profeta. Versículo 27. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele, em Jerusalém. E o que aconteceu? Ele fugiu para Laquis, que era uma cidade dos filisteus, um dos arqui-inimigos de Judá. O que aconteceu lá? Os inimigos de Amazias mandaram assassinos atrás dele, pistolagem, e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo, e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. A desobediência de Amazias e a falta de disposição dele se humilhar, ser humilde, ouvir o homem e a mulher de Deus, fez com que ele fosse executado. Amazias foi assassinado porque ele se rebelou contra a ordem de Deus. Se Amazias tivesse ouvido a voz daqueles 2 profetas, a história seria diferente. Agora olha para a tua própria vida. Você mesmo na tua vida, se você tivesse ouvido aquele homem, aquela mulher de Deus, a tua história teria sido diferente. Você não teria passado por muitos sofrimentos, mas você não quis ouvir a voz do homem e da mulher de Deus. Deus coloca na tua vida, meus irmãos. Os reformadores chamavam, os puritanos especialmente, chamavam o culto de domingo de um meio de graça. O que é um meio da graça? É um meio, um instrumento que Deus usa para ministrar a sua graça sobrenatural sobre a nossa vida. E sabe qual é um dos principais meios de graça que os puritanos falavam? O culto de domingo. Onde domingo após domingo, a tua esposa e os teus filhos estão debaixo de pregação bíblica da palavra, para que você possa ser confrontado, para que você possa ser consolado e para que você possa ser santificado pela água da palavra. Ok? Então, a melhor coisa que tu pode fazer pela tua vida espiritual, além de ler a Bíblia e orar, domingo após domingo, fora o recesso, né? Domingo após domingo apareça. Traga a tua família para ouvir boa pregação
pregação da palavra, exposição bíblica. A igreja, a nossa igreja nem precisava desse tanto de coisa que a gente faz. Conferência e, né, toda essa macacada. Porém, se a nossa igreja tivesse só uma boa pregação de domingo, já estava, ó, show de bola. A gente ainda faz outras coisas e mais coisas queremos fazer para que Deus seja mais glorificado ainda na nossa igreja. Mas traga a sua família e traga o teu coração para ouvir homens e mulheres de Deus ao longo da tua jornada. E não é só o pastor Rick, não é só o pregador, é um discipulador, uma mulher de Deus que tu respeita. Pastor, eu não quero me discipular com o Senhor, mas eu quero me discipular, sei lá, com o Léo. Aí o Léo é um bom exemplo agora, né? Amém, meu irmão, vai com ele. Pega o Léo, bota ele debaixo do braço, discipula ele, cuida dele, prega a palavra, confronta ele. Manda ele parar de olhar pornografia, né? Em nome de Jesus, manda ele amar a esposa dele. Manda ele deixar de ser avarento. Se Amazias tivesse ouvido a voz do profeta, ele estaria vivo. Talvez ele morreria em paz, sem ser perseguido e sem ser assassinado. E todos nós somos assim também. Então, em primeiro lugar, transforme dar glórias a Deus em um hábito. Todo dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, a Ti seja toda a glória. Segundo, ora a oração de Davi, no Salmo 139, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da justiça e o caminho eterno. E terceiro, ouça vozes de homens e mulheres de Deus na tua jornada. Não endurece teu coração, te submete, vem bem aqui pianinho, né, bem calminho, e a gente vai cuidar de você, e a gente vai trazer sabedoria de Deus para a tua vida. Amém, meus irmãos?